Olá, eu me chamo Bruno Cordeiro Nojosa de Freitas, sou graduado e mestre em História pela Universidade Federal do Ceará e sou doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. E esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos que tem como proposta estabelecer um diálogo entre pesquisadores da área de História do Brasil no século XIX durante esse período de isolamento social. E antes de falar da minha pesquisa, eu acho importante destacar a relevância que eu vejo na iniciativa de criar um canal de divulgação e comunicação em relação ao conhecimento histórico nesse momento em que a gente presencia diversos ataques contra o saber historiográfico, mas também contra as ciências de uma forma geral, né? A gente vive um descrédito em relação aos acontecimentos do passado, ao ofício do historiador, mas também vê um processo semelhante em relação às ciências de uma forma geral, né? A farmacologia, as ciências naturais, a medicina, até a astronomia, né? E são ataques nem sempre espontâneos, digamos assim. São ataques muitas vezes orquestrados por uma determinada corrente de pensamento muito em voga no Brasil hoje. Como bem o Eilu definiu no vídeo de fundação desse canal, a gente presencia uma espécie de guerra entre o conhecimento e a desinformação. Então, criar um canal nesse momento de divulgação da ciência, do conhecimento, é, antes de tudo, um ato de coragem, é um posicionamento bem claro. E o curioso é que quando a gente fala no século XIX, a gente está falando justamente do período de maior institucionalização da ciência e da política partidária no Brasil. Os vídeos do Denis Silva Maciel eles deixam bastante evidente as repercussões que o pensamento do século XIX tem na nossa atualidade. Por exemplo, a pandemia ela não é apenas a manifestação de um agente patogênico em escala global. Ela é isso, sim, mas ela também é um fenômeno social. Basta a gente ter em conta que, na antiguidade, as causas e as supostas soluções de determinadas moléstias eram constantemente associadas ao flagelo divino. É só a partir da teoria microbiana, ou seja, já no século XIX, que a ideia de que micro-organismos causam determinadas doenças, que a gente vai adotar novas medidas de contingência e prevenção. Só que para muitas pessoas, as causas de determinadas doenças continuam tendo aspectos difusos. Para muitas pessoas, as doenças ainda são uma manifestação divina. São as rupturas e as permanências de que fala Mark Bloch, em constante atrito. E o outro aspecto que eu destaquei aqui, como uma espécie de repercussão bem clara do século XIX na nossa atualidade, foi justamente em relação à política institucional, né, à política partidária. Então, se a gente focar na experiência brasileira, vai ser justamente no século XIX, no 800, que a gente encontrará muito da base discursiva do que se apresenta hoje em temas como o papel do Estado, os direitos individuais, a soberania popular. E assim, é claro que muitos desses temas já se apresentavam no Brasil pelo menos desde o século XVIII. Né? O Iluminismo francês e a Revolução Americana já tinham exercido influência no pensamento brasileiro em movimentos de contestação da autoridade colonial, por exemplo. Basta que a gente lembre de movimentos como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, né? Mas assim, especialmente no século XIX, que essas ideias vão se disseminar e vão estar presentes até mesmo na Constituição de 1824, né? Que era abertamente inspirada no teórico francês Benjamin Constant. Ou seja, o Brasil já nasce como um país que leva em conta essas ideias de liberdade individual, né? Essas ideias do iluminismo francês, da Revolução Francesa e da Revolução Americana.
Só que qual é a sacada de trazer o Constant? Qual foi a sacada do próprio Constant? O Constant ele foi muito importante na França como uma espécie de tentativa de restauração dos valores do antigo regime, né? Ele levava em conta os valores de liberdade, de igualdade, de fraternidade, só que ele tentava sempre pôr freios contra o ímpeto popular, né? Ele tentava, digamos, conciliar essas ideias de liberdade com os valores do antigo regime. E é assim que o Brasil nasce enquanto império, através de uma monarquia constitucional, né? Inspirada nessas ideias quase que contra-revolucionárias, né? De resposta à Revolução Francesa. E já é também uma espécie de conciliação entre conservadorismo e liberalismo. E é daí que a gente não pode se surpreender com o fato de que os dois principais partidos políticos do Brasil no segundo reinado são justamente o Partido Conservador e o Partido Liberal. Foram os partidos que mais tiveram longevidade e relevância durante o Brasil imperial e principalmente no segundo reinado. E é aqui que eu trago parte do meu objeto de pesquisa durante o doutorado, que é a trajetória política do escritor cearense José de Alencar. Vou aqui apenas apresentar um aspecto pequeno da minha pesquisa, que é a relação do Alencar com os partidos. O Alencar, falando brevemente do sujeito, eu acho que muitos de vocês devem conhecer, é o escritor cearense mais famoso e que escreveu obras como Iracema e o Guarani, né, obras de fundação do Brasil. Até posso falar sobre esse tema em outros vídeos. E assim, ele era oriundo, só um minuto. Ele era oriundo de uma família com um passado bem significativo dentro da história do Brasil, né? A sua avó, Bárbara de Alencar, ela tinha participado com grande destaque da Revolução Pernambucana de 1817 e da Confederação do Equador de 1824. E assim como a avó de Alencar, o seu pai, o futuro senador Alencar, e o seu tio, né, o Tristão Gonçalves, eles também tiveram parte significativa, né, parte destacada nesses movimentos. O seu tio, inclusive, foi o grande mártir cearense da Confederação do Equador, né? Ou seja, o Alencar ele vinha de uma família que tinha um histórico de luta pela autonomia local, né? E o seu pai acabou se tornando um dos maiores líderes do Partido Liberal no Brasil. Era uma liderança de grande relevância no Brasil. E, no entanto, quando o Zé de Alencar ingressa na política institucional, primeiro ele tenta, através do Partido Liberal, ele tenta se eleger, se não me engano, em 1856, salvo engano, e ele não consegue, né? Porque ele nem sequer larga os seus afazeres na corte. Alencar cresceu no Rio de Janeiro. Esqueci de mencionar esse detalhe que é bastante relevante. Mas quando chega em 1860 ele consegue se eleger. Ele já está mais famoso, ele já escreveu 5 Minutos, né? E ele se elege pelo Partido Conservador. E é interessante que assim, os partidos políticos no Brasil imperial muitas vezes se assemelhavam em muitos aspectos. Mas costumeiramente o Partido Liberal estava mais associado a certas demandas de autonomia local, não de rompimento com a coroa, de forma alguma, mas de mais autonomia. Enquanto o Partido Conservador estava mais associado a uma espécie de situação, né? E o Alencar ele ingressa na política institucional a partir do Partido Conservador. E daí surgem algumas perguntas. Primeiro, como é possível que alguém com histórico familiar do Alencar tenha ingressado na política a partir do Partido Conservador? E, em segundo lugar, quais foram as justificativas do próprio Alencar para essa mudança? Como ele próprio tratou essa mudança?
Assim, durante boa parte da carreira parlamentar do Alencar, ele teve que lidar com questionamentos em relação à sua escolha partidária, né, à sua legenda partidária. Ele chegou a ser chamado algumas vezes de vira-casacas, chegaram a falar que ele sujava, que ele profanava a memória do senador Alencar. Esqueci de mencionar, mas o senador Alencar ele tinha acabado de falecer, ele tinha falecido pouco tempo antes da eleição do Alencar como deputado, né? E, assim, chegando nas perguntas. Primeiramente, existe um possível componente pragmático nessa escolha do Alencar. Que em 1860, quando Alencar se elege deputado, o Partido Conservador ele gozava de uma longa hegemonia, digamos, dentro da composição dos gabinetes parlamentares. Nessa monarquia constitucional, a forma de governo ela era definida a partir dos gabinetes, né? O chefe do gabinete de ministros, o chefe do conselho de ministros, ele seria uma espécie de primeiro-ministro no Brasil, né? Subordinado, é claro, ao poder moderador. O poder moderador ele tinha como justificativa sopesar os outros poderes. É até interessante falar disso, porque a gente, na atualidade, também está vivendo um período de crise e de questionamento de um poder sobre o outro, né? Principalmente o executivo questionando a autoridade do poder legislativo e judiciário. Há crises nesse momento entre os três poderes no Brasil. E o poder moderador ele vinha com a justificativa de não permitir que nenhum poder se sobrepusesse sobre o outro, né? E sim, tinha esse componente pragmático da situação. O último gabinete liberal, contando de 1860, era de 12 anos antes, tinha sido desfeito 12 anos antes. Então o Partido Conservador ele era a situação há muito tempo no Brasil. E outro detalhe é que, mesmo que o senador Alencar fosse uma grande liderança do Partido Liberal, ele tinha relação de amizade com políticos relevantes do Partido Conservador, né? Ele era amigo pessoal do Eusébio de Queiroz e do Nabuco de Araújo Filho. E justamente esses dois caras foram os padrinhos políticos do Alencar, né? O Nabuco de Araújo Filho, ele coloca o Alencar no cargo de consultor jurídico do Ministério da Justiça, né? E o Eusébio de Queiroz ele promove o Alencar nessa função para conselheiro, ele passa a ser chamado de conselheiro Alencar, né? Ou seja, o Alencar ele tinha uma relação de apadrinhamento e devia favores a políticos do Partido Conservador que eram amigos do seu pai, né? É até interessante que isso demonstra, eu trago muito isso na tese, essa relação interpartidária entre as elites no Brasil, né? Essas relações de sociabilidade entre as elites no Brasil, né? Ou seja, Alencar ele exerce a função de conselheiro, ele trabalha no Ministério da Justiça e ele tem contato diário com componentes dos gabinetes ministeriais que eram conservadores, incluindo da própria pasta do Ministério da Justiça. Então tem esse componente que é pragmático, mas também há as justificativas do próprio Alencar em relação a essa escolha, né? Como eu falei há pouco tempo, ele era chamado de vira-casacas, utilizavam a memória do pai dele para atingi-lo nos debates parlamentares. E a partir desses debates, o próprio Alencar gerava uma certa justificativa do porquê da escolha. E eu até destaquei aqui uma citação do Alencar. Só um minuto. Ele estava discutindo com o Zacarias de Góes Vasconcelos, uma grande liderança do Partido Liberal. E ele fala o seguinte, ele lembra que o pai dele, mesmo sendo um liberal, foi um dos grandes organizadores do Clube da Maioridade, né? As reuniões do Clube da Maioridade aconteciam na casa do senador Alencar,
Ou seja, o senador Alencar foi um entusiasta, sim, do segundo reinado, de Dom Pedro II. E aí ele lembra, ele fala o seguinte: a minha infância, senhores, foi liberal, é verdade. Conforme disse o nobre senador pela Bahia, que é o Zacarias de Góes Vasconcelos, né? Foi liberal como é hoje a idade da reflexão. Hoje, porém, compreendo melhor a liberdade do que então a compreendia antes. O sentimento não mudou, mas a razão se esclareceu. Outrora, liberdade para mim era o entusiasmo popular, a eletricidade da multidão. Hoje, porém, considero como o verdadeiro cunho da liberdade a felicidade da calma, tranquila do povo, a manifestação vivaz e enérgica da opinião pública. Li um escritor muito notável, que ultimamente foi aqui citado, Erskine May. Li dele as seguintes palavras: o espírito conservador é o estado normal da maior parte dos homens que chegam aos 50 anos. É o estado conduzido não pela experiência ou pela filosofia, mas por um temperamento natural da velhice. Ele falou isso no Senado, na sessão de 6 de setembro de 1869. E é interessante que casa bastante com as ideias do Benjamin Constant, da própria Constituição de 24. Ele coloca aí, a liberdade para ele era o ímpeto popular, era o entusiasmo da multidão, e depois disso a razão dele se esclareceu. Ele continua liberal, né? Ele continua entusiasta da ideia de liberdade, né? Ele sempre vai falar de liberdade em todos os livros que ele publica na matéria de teoria política, sobre a representação, mas ele acha que a liberdade ela é representada também pelo Partido Conservador, né? E aí ele até publica um livro chamado Os Partidos, que é justamente dedicado a pensar sobre a natureza e as funções dos dois partidos no Império do Brasil. Ele vai publicar esse livro um tempo depois da sua eleição, justamente quando vem à tona a chamada Liga Progressista, né, que passa a ser o partido da situação e passa a desbancar o Partido Conservador. E aí ele bate bastante no partido, na Liga Progressista, é um dos principais inimigos do Alencar durante toda a sua trajetória política. E nos partidos ele exalta, ele chega a elogiar o Partido Liberal, e ele trata o Partido Liberal e o Partido Conservador como uma espécie de duas faces da mesma moeda, né? Os dois seriam espécie de guardiões da coroa brasileira. O Partido Liberal teria suas funções, deveria se opor ao Partido Conservador, e o Partido Conservador deveria, sim, também se opor ao Partido Liberal. Seria uma espécie de luta franca e benéfica ao país o embate entre os dois partidos. E aí ele até fala que a Liga Progressista é uma hidra, é um monstro que desequilibra toda essa luta, toda essa situação benéfica que o Brasil se valeria dela com os dois partidos principais, né? E é bastante significativo que o Alencar teve uma visão bem clara sobre o fato de que os partidos políticos no Brasil imperial muitas vezes convergiam em relação a determinados temas, né? Entre esses temas estava justamente a questão da escravidão, né? A escravidão foi defendida durante o Brasil imperial por membros do Partido Liberal, tanto quanto por membros do Partido Conservador, de forma quase indistinta, né? O Partido Liberal tinha defensores da escravidão muitas vezes tão fervorosos quanto os membros do Partido Conservador. É interessante que o Partido Conservador muitas vezes vai se identificar com o latifúndio, né? Muitos dos latifundiários brasileiros estavam no Partido Conservador, mas o Partido Liberal também contava bastante com esses homens. E entre os defensores da escravidão no Partido Conservador estava justamente José de Alencar, né? O Alencar ele foi um dos principais opositores das medidas abolicionistas durante a década de 60 e 70.
E ele fez essa defesa, primeiramente a partir de argumentos literários, né? Ele escreve O Tronco do Ipê, que é um romance que descreve uma fazenda bucólica, na qual a relação entre senhor e escravo é uma relação adocicada, né? Ele cria os tipos, o preto velho, a mucama, e coloca relações de amizade entre o negro e o branco nessa realidade imaginada. E assim, ele está escrevendo justamente para a classe senhorial, né? E é quase que um alerta de que essa realidade nostálgica, ela está em vias de se perder completamente caso a escravidão seja abolida, né? Ele coloca, interessante que O Tronco do Ipê, mesmo sendo uma obra literária, casa muito com os argumentos que o Alencar utiliza nas cartas de Erasmo, né? Ele, durante muito tempo, ele publicou cartas em forma de folhetim sob o pseudônimo de Erasmo. Depois ele assumiu que era ele mesmo, e eram cartas dirigidas ao povo, ao imperador e tudo mais. E nessas cartas ele se propõe até um debate mais teórico, né? Não são cartas literárias propriamente, são cartas de cunho político. E ele faz uma defesa também da escravidão nas cartas de Erasmo a partir de uma espécie de uma antropologia bíblica, né? Ele traz o aprisionamento dos hebreus no Egito para provar que muitas vezes o escravo ele pode ensinar ao povo que o aprisiona, né? Ele vai aprender muita coisa, ele vai aprender tecnologias, mas ele vai ensinar valores e tudo mais. Ele coloca a escravidão como benéfica para os dois, praticamente, né? E quando ele coloca esse argumento em defesa da escravidão no Tronco do Ipê, ele casa esses argumentos com as cartas de Erasmo, né? Ele fala em tutela, né? Ele coloca essa relação de tutela entre senhor e escravo. Ele coloca a ideia de que se a escravidão for abolida no Brasil, o que vai sobrar será ressentimento, né? É interessante como é que pode haver ressentimento em uma sociedade que é baseada em relações doces, né? Enfim, assim, mas além dos argumentos literários e dessa antropologia bíblica, o interessante é que o Alencar também defendeu a escravidão a partir de argumentos liberais. E ele fez bastante isso. E não só ele. Muitos membros dos partidos também fizeram isso através de pronunciamentos na Câmara, no Senado. E eles defendiam, por exemplo, o direito à propriedade do senhor, que é um valor liberal. E além do liberalismo ser utilizado como uma justificativa do aprisionamento, um argumento muito forte contra o fim da escravidão era justamente a questão econômica, né? E aí é mais um link com a nossa atualidade, para pensar. A economia ela era colocada à frente do valor da vida humana, muitas vezes. Algo que a gente costuma ver nesses últimos meses, né? Nessas últimas semanas. E assim, eu já estou encerrando aqui o vídeo, porque senão pode ficar muito longo. Mas eu gostaria de fazer mais vídeos falando sobre esse tema, que eu acho um tema muito... Primeiro, que é muito importante dentro da produção política do Alencar, e segundo, que é muito interessante para a gente pensar sobre isso hoje, né? A escravidão ainda é um tema muito em voga na nossa atualidade. As suas repercussões também estão muito vivas hoje. E aí eu vou deixar o link da minha tese na descrição desse vídeo. Ela pode ser encontrada muito facilmente no repositório de teses da UF. E eu espero que vocês se cuidem, né? Que vocês não saiam de casa. E eu deixo um abraço a todos. Até mais.